Pode ser o pastor Alexandre. Irmã Meire, a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmã Marta. Glória a Deus. Glória a Deus. Diaconisa Josilene. A paz do Senhor. Paz, minha irmã. Paz, Meire. Como é que está o som aí, queridos? O som tá tranquilo? Tá bom? Pastor Jefferson. Glória a Deus. Glória a Deus. O seu tá carregando, não você deixou de descarregar. Amém, queridos? A graça e a paz. Irmã Sandra, seja bem-vinda. Ô Wesley, a paz do Senhor, varão. Irmã Rosélia, a paz do Senhor. Rosélia, irmã Rosélia, lá de Portugal? É que eu não tô... Irmã Roseli, né? Irmã Roseli. Achei que a irmã... A esposa do Rogério. Roseli Almeida. Paz, Senhor Diácono, Deus te abençoe. Amém, queridos? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Mais uma Agape Live, né? Nós estamos aqui com essa dinâmica de trabalho, né? De início, colocada pelo nosso contexto, né? De saúde, social, político. Irmã Andréia Borges. Mas o tempo já mostrou que todas as coisas estão no controle, né, das mãos de Deus. E a comunidade cristã Agape tem aproveitado esse tempo, como diversas outras igrejas, né, diversos outros ministérios, tem aproveitado esse tempo para que passasse a utilizar a rede social com mais propriedade, com mais propósito, né? Já que nós não tínhamos esse hábito de utilizar a rede social para ministrações, para devocional diário, para estudos, para cultos, nós não tínhamos essa realidade. A gente sabe que outras igrejas, ministérios maiores tinham, né? Essa facilidade até por questões financeiras e proporção, né, da sua membresia. Mas aprove Deus que esse momento ele nos permitisse o crescimento nesta área, na pregação do Evangelho através das redes sociais. E a comunidade cristã Agape tem aproveitado sim esse momento através dos seus trabalhos, né, ministeriais. Os nossos cultos estão acontecendo hoje presencial, estão sendo transmitidos online, tanto aqui na sede, no Flamengo, quanto no Girassol, né, com o pastor Alexandre e a evangelista Márcia. E ainda surgiu-se a ideia, né, da implantação do devocional diário, que tem acontecido, querido, aí já há mais de 30 dias, porque nós já realizamos a carta aos Romanos, a carta de Gálatas, e agora já estamos na metade do livro Atos dos Apóstolos. Então, ou seja, temos aproveitado, glória a Deus, graças a Deus, essa dinâmica. E a Agape Live, ela também vem acontecendo às terças-feiras, já aconteceu na sexta, numa segunda, mas o dia, né, com mais frequência tem sido às terças-feiras.
E na semana passada, lá no Girassol, foi lançado um trabalho também através da rede social de oração pela família. Esteve eu e minha esposa, o pastor Alexandre, né, e a evangelista Márcia, fazendo um momento de oração, de louvor, de adoração ao Senhor. Foi um momento tremendo na presença de Deus. E foi tão bom que estivemos conversando com o pastor Jefferson e está acertado que também vai passar a acontecer com uma certa regularidade, não semanal como os cultos, né? Mas com certa regularidade. Na semana que vem, por exemplo, o pastor Alexandre e Márcia já vai estar aí se organizando para estar realizando uma nova oração em família. Então aproveite esse tempo, querido, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. De repente você, ao invés de você ficar aproveitando esse tempo aí para vendo WhatsApp, conversações, outras matérias, um filme, que, né? Ou seja, separe esse tempo dos cultos, do devocional, da Agape Live, do culto de oração, para que você possa estar na presença de Deus. Já que nós estamos impedidos, de certa forma, receber os irmãos, né? Na sua totalidade na igreja, devido às recomendações. Então, fiz essa introdução aqui para que você possa entender o processo que nós estamos nele. Amém? Queridos, a nossa Agape Live de hoje ela tem um tema bem instigante, né? Casado ou solteiro? E aí eu fiz algumas enquetes, aí, algumas perguntas. Houve até pouca participação nas perguntas, mas isso eu não vou levar em consideração, porque as pessoas têm aí as suas dinâmicas, né, no dia a dia, até mesmo em relação à rede social. Mas o importante é aquilo que nós vamos dizer aqui, que é aquilo que você possa entender. Tudo bem? Casado ou solteiro? Aqui eu estive observando, nesse exato momento, se eu não estiver enganado, nós estamos com todas as pessoas casadas aí acompanhando a live. Ah, não, tem o Gabriel José. Tem o Gabriel José que está aí nos acompanhando. Né, eu acho que os demais são... E se tiver alguém aí que não é, por favor, manifeste aí para que a gente possa corrigir, tudo bem? Mas a maioria é casada. Lá na resposta, houve até boa participação dos casais solteiros. Eu observei que nenhum dos casais solteiros falaram que ser casado é melhor. Em contrapartida, nenhum dos casados também disse que ser casado é ruim. Ou seja, já é um bom começo aí para a nossa história. Você vai entender claramente essa dinâmica de hoje, tudo bem? Gabriel, você é doido. Para que nós possamos, né, entrar aqui no contexto, eu gostaria de ler um texto com você. É um texto longo. Nós vamos estar lendo ele em partes, tudo bem? Eu só vou introduzi-lo aqui. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Vai você ver, são 40 versículos. E ele está falando sobre a instrução do matrimônio ou do casamento. Na verdade, ele vai falar em síntese sobre família nesse capítulo. Ele vai falar sobre os casados, ele vai falar sobre os solteiros, ele vai falar sobre os divorciados e vai falar sobre os viúvos. Já vou alertar você, né, que é viúvo e divorciado, que nós vamos mais para frente falar um pouco mais profundamente sobre esse contexto de vida que você está nele. Então hoje nós vamos centrar um pouco mais na realidade do casado e solteiro, mas você que é divorciado, você que divorciado e viúvo, pode aguardar que futuramente nós vamos estar falando sobre essa realidade, tudo bem? Primeira carta aos Coríntios 7 diz assim, olha, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aí você vê, o apóstolo Paulo ele já corta reto. Ora, quanto às coisas que me escreveste, ou seja, o povo de Corinto estava mandando cartas, estava pedindo socorro ao apóstolo Paulo, para que ele falasse sobre a realidade do casamento, para que ele falasse da realidade nas relações homem e mulher. E aí ele já fala de cara, olha, o bom seria que o homem não tocasse em mulher. E aí, você homem estaria preparado para viver uma realidade dessa?
Você, solteiro, estaria disposto a entender esse recado de Paulo e falar assim, olha, não toque mulher. E você, homem casado, você está arrependido de tocar em mulher? E aí? O apóstolo Paulo já abre o texto assim. Versículo 2. Mas, por causa da prostituição, tem uma versão que ela vai falar assim, por causa da imoralidade. Por causa da imoralidade, ou por causa dos imorais. Cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Cada homem tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. Aviso do apóstolo Paulo. Versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Ou seja, do versículo 1 até o versículo 19, até o versículo 18. Até o versículo 19, o apóstolo Paulo vai estar falando sobre a vida de casado. E aí tem outras coisas que nós vamos estar trabalhando ao longo aqui, tá? Por isso que eu não vou ler agora. A partir do versículo 19, ele vai estar falando sobre a vocação. Aí os versículos 19 falam assim, a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. O apóstolo Paulo aqui ele começa a traçar um rumo na sua orientação. Ele falou sobre a vida de casado, falou sobre o comportamento do homem, falou sobre o comportamento da mulher nesses textos anteriores, nós vamos falar alguns aqui mais à frente. A partir do versículo 19 ele fala sobre uma perspectiva da vocação. Ou seja, aquele que casou está vocacionado ao casamento. Aquele que não casou, ele também estaria vocacionado à vida de solteiro. E aí cada um deveria se comportar dentro da sua vocação. Versículo 21. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre. Servo é de Cristo. Ele usou aqui uma analogia entre ser servo e ser livre, entre ser casado e ser solteiro. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, se você é vocacionado ao casamento, obedeça a Deus. Se você é vocacionado à vida de solteiro, obedeça a Deus. E ele vai falar um pouco mais com profundidade sobre cada uma dessas. Versículo 23. Fostes comprado por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Não vos façais servos dos homens. Quantos casamentos se iniciam por obrigação dos pais e não pelo amor entre o namoro, entre os namorados ou os noivos? Quantas vezes determinadas igrejas impõem o casamento sobre os jovens, ou o jovem, ou uma jovem, sobre uma condição, imputando sobre aquela condição a uma liberdade, mas sendo que na verdade está sendo imposto. O versículo 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Você foi chamado como? Solteiro? Ou casado? Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa do instante de necessidade, que é bom para o homem estar assim. Ou seja, está solteiro? O bom é estar solteiro. É um momento. Estar casado, o bom é estar casado. É um momento. É lógico que a vida de casado, ela tem as suas implicações. Como também a vida de solteiro também tem. Então, ou seja,
nesse contexto aqui que nós estamos introduzindo, eu quero primeiramente voltar lá à condição de casado. Tudo bem? O apóstolo Paulo, ele, nos início aqui, ele virou e falou assim que o homem que casa é porque ele tem dificuldade de lidar com a sua vida sozinho, por várias questões. Quando ele cita por causa da imoralidade ou por causa da prostituição, o que na maioria das vezes leva o homem e a mulher ao casamento é o desejo, é a paixão, é a falta de domínio em relação ao seu corpo, as necessidades fisiológicas do corpo. Então isso leva o homem, leva a mulher ao casamento. Por quê? Porque se não levar ao casamento, leva ao pecado. Você consegue compreender o que eu estou querendo dizer? Ou seja, se o homem não casar, se o homem que não consegue conter-se, se a mulher que não consegue conter-se, segurar, ou seja, cumprir aquele objetivo que a gente ensina para os nossos jovens, né? Olha, saiba esperar, espere o momento adequado, o momento certo, a pessoa certa. Ou seja, tem gente que não, né? A incontinência do corpo leva ele a tomar decisões em relação ao casamento. Então, ou seja, o casamento ele é uma consequência disso. Primeiro, de um desejo, de uma paixão, de um desejo de querer estar com outra pessoa. E aí ele entra no casamento. Agora, o casamento tem as suas implicações. O apóstolo Paulo vai chamar assim, olha, o casamento tem as suas dificuldades. E aí ele já vai começar a falar assim, olha, o marido pague a mulher. Ou seja, o rapaz já entra no casamento devendo a esposa. A esposa já entra no casamento devendo o marido. Por quê? Pelas suas obrigações. Suas obrigações é estar presente com ele, aonde ele está. Da mesma forma, ele também tem esse compromisso. As obrigações em relação aos compromissos que ele fez no altar. Os votos. Em qualquer circunstância. Na alegria, na tristeza. Na escassez e na abundância. Nós falamos isso na última live, né? Na riqueza ou na pobreza. Na saúde ou na doença. Veio o filho e isso dobra. Porque o filho também entra na mesma proposta de vida. Ele também vai ficar com escassez. Ele também vai ficar triste. Ele também vai adoecer. Ou seja, o filho ele traz mais complicação na relação, no casamento. Ah, pastor, você está falando que filho não é herança do Senhor? É. Como o casamento também é vontade de Deus. Mas o casamento por si só, ele provoca no ser humano as suas dificuldades naturais da vida, do dia a dia. Então, mas o casamento, ele precisa então ser um compromisso mútuo. A dois. De viver debaixo do mesmo teto para começar. Gênesis 1, versículo 20, Gênesis 2, versículo 24, diz assim, olha aqui, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deixará pai e mãe, sairá do teto do pai e mãe, vai unir-se à sua mulher, e tornarão-se uma só carne. Então, ou seja, o casamento, no primeiro momento do casamento, coloca sobre o homem, sobre a mulher, uma responsabilidade. Eles precisam tomar uma decisão. Olha, meus pais moram aqui, minha mãe mora aqui, mas nós vamos construir a nossa família em outro lugar. Já é uma complicação. Por quê? Porque muitos de nós não começou assim, não começam assim. Ah, pastor, então já começou errado? Não necessariamente, querido, porque são as circunstâncias da vida, são as complicações da vida. O que a vida vai nos permitir fazer é corrigir, é resolver, tomar decisões. Agora, as decisões, elas existem para serem tomadas o mais breve possível. Porque quanto mais se protela uma decisão, mais aflição causa. Quem é casado e viveu essa realidade sabe do que eu estou falando. Eu vivi essa realidade. Eu e minha esposa, nós tivemos 11 anos, né, recebidos, né, na casa do meu sogro, na casa da minha sogra. Tivemos lá um bom tempo, bem vividos. Somos gratos pelo período que ali estivemos. Mas as inquietações da minha esposa, principalmente, normalmente aquele que mais sofre é aquele que não está ligado à família, né? Às vezes a esposa é a filha, ou às vezes é o marido, é o filho. Então fica mais confortável.
Mas a aflição ela gera de qualquer jeito. E na vida do homem, especificamente, essa aflição ela é permanente. Independente dele ser filho ou ser genro. Porque a inquietação na vida do homem, cabe a ele ser o papel do protetor e o provedor. Cabe a ele, como sacerdote, assumir a responsabilidade sobre a sua casa e guiar a sua família para o bem, para o caminho, para a vontade do Senhor. Então, ou seja, quando ele não toma essa decisão, ele vai assumindo outras responsabilidades. Então é um compromisso mútuo de caminhar. O casamento, ele necessita claramente de princípios. Todo casamento precisa de princípios. Princípios esses que exigem de um de outro decisões e escolhas diárias. Negar-se a si mesmo. Compromisso de fidelidade. Compromisso de compreensão, de carinho, de presença. De perdão, de perdoar. De pedir perdão. Olha, eu errei, me perdoa. Olha, ela errou, você vai precisar perdoar. De arrependimento. Porque sem esses princípios, o seu casamento, ele não consegue ir muito longe. Nenhum casamento se consolida sem perdão e sem compreensão. No casamento, não existe uma vida não é meu, ou eu. O casamento é nosso, ou somos nós. Enquanto na vida de solteiro é diferente. Ou seja, está vendo as questões do dia a dia? Enquanto solteiro, você não tem um compromisso real sobre a sua vida. Principalmente aquele jovem que não trabalha, porque é sustentado pelo pai. Não tem responsabilidade numa conta de água, numa conta de luz, numa compra, né? Num sacolão. De resolver, de socorrer alguém. Sempre está na cabeça, está sempre na responsabilidade do pai e da mãe. Ou na ausência de um e de outro, está sempre na responsabilidade do pai ou da mãe. Então, ou seja, são as complicações diárias. O pastor Gerson gosta muito de falar, né? Enquanto nós estamos pregando, enquanto nós estamos ensinando e ministrando casamento, ele me faz assim, olha, daqui a 30 dias vai chegar o seu boleto. Vai chegar o boleto na sua casa. E aí, quem vai pagar? Papai não está mais lá, mamãe não está mais. Alguém vai ter que pagar. E normalmente a esposa, quando ela é muito prendada, ela olha para o marido e fala assim, marido, e aí? Embora nós saibamos, né, nós sabemos que o contexto nosso hoje, o homem e a mulher têm andado lado a lado em relação à provisão da casa. Tem dividido ombro a ombro, graças a Deus, glória a Deus por causa disso. Mas são as implicações. O casamento, quando o jovem, a jovem entra no casamento, ele precisa entrar com o compromisso de um casamento para a eternidade. Ou, daquilo que nós gostamos de pregar, né? Casados para sempre. Porque é um princípio. Porque Deus estabeleceu que o que ele uniu não separe o homem. Ou seja, significa que o casamento ele precisa entrar com desejo no coração de um casamento para a eternidade. E, infelizmente, nós sabemos que muitos jovens por aí, principalmente aqueles que estão vivendo uma vida secular, uma vida influenciada pelo mundo, eles entram num casamento com a proposta, não, se deu certo a gente continua, se não der a gente termina, divorcia. Ou melhor, não vamos nem casar, vamos amaziar, vamos juntar os panos e vamos entrar nessa vida, e se deu certo, deu. Ah não, quem sabe depois a gente pode fazer até um contrato, né, entre as partes, para a gente manter um pouco mais de compromisso um com o outro. Mas a síntese é que o casamento, querido, ele é muito mais do que um simples contrato. Sabe por quê? Porque lidar com aliança, querido, requer compromisso, requer fidelidade. Lidar com casamento, ele requer renúncia. Lidar com casamento, ele requer, às vezes, perdas de sono. Quantos perderam o sono? Quantas noites você perdeu o sono? Por várias questões, por questões financeiras, por questões, às vezes, de um cuidado com o filho, com a filha. A mulher sabe muito bem do que eu estou falando, né? Principalmente quando está lá gestante, está lá amamentando, os primeiros meses de vida de uma criança. E também tem muitos pais que fazem esse papel também, acompanham a esposa lado a lado nessa empreitada. Mas quantas vezes nós ficamos sem sonos por causa de dívidas, por causa de conflitos, às vezes entre o marido e a mulher, ou às vezes até mesmo com a família dela ou com a família dele. Quantas vezes
a falta de perspectiva no dia de amanhã, às vezes da escassez, os pais costumam virar uma noite olhando um para o outro e pensando o que vai ser do outro dia. Então, ou seja, o casamento é isso, querido. E quando você entra no casamento, você precisa entender de que os conflitos são inevitáveis. Você que é casado sabe que é inevitável. Os conflitos são inevitáveis porque são duas pessoas distintas que estão construindo uma caminhada juntos. Jeremias, ele vai ministrar sobre as nossas vidas de casado, a condição de nós termos uma só mente, né? Um só propósito, um só caminho. E essa deve ser a vida de casado. Nós precisamos vencer todas essas barreiras. Eu tenho falado para algumas pessoas que tem muita gente que entra num casamento e não sabe dialogar, não sabe conversar. E não quer conversar. E aí quando alguém se propõe a discutir a relação, é chato, é chata. Mas na verdade, querido, o segredo na relação, o segredo no casamento é a condição ou a capacidade de dialogar, de conversar, de se expor. Casamento é isso, querido. É você se desnudar para o outro, para que quanto mais rápido a pessoa reconheça quem você é, menos tempo de aflição você viva. Então, quem se resguarda demais, o sofrimento é prolongado. Quem se abre de pronto, as coisas vão se resolvendo mais rápido. Imagina você com 15 anos de casado, 20 anos de casado, você tomar uma atitude e a sua esposa virar e falar para você assim, mas eu não sabia que você era assim. E vice-versa. Então, quanto mais rápido você se apresentar, se desnudar, melhor vai ser sua relação, melhor vai ser sua intimidade, melhor vai ser sua relação com Deus. Basta lembrar, querido, que lá no Éden, no início, quando Deus instituiu o casamento, o matrimônio, Adão e Eva estavam nus. E quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foram o quê? Foram se vestir, foram se tapar. Ou seja, a nudez era o que tornava eles íntimos, tanto com Deus quanto com eles mesmos. Mas quando entrou o pecado, veio a reserva, veio a indiferença. Então, ou seja, o casamento ele é um momento de conhecimento, de revelações mútuas. Então, olha, não se assuste em você precisa sentar e falar, olha, eu gosto do pudim assim, né? Eu gosto do arroz feito assim, do macarrão. Mas aí do outro lado vai vir uma palavra mansa ou rude. Ah, você quer desse jeito, vai fazer. Não é assim que acontece das vezes? Ah, não, quando eu vou falar para a minha esposa, né, eu durmo todo coberto. A minha esposa faz questão de descobrir o pé. Aí de vez em quando dá aquele... Eu pego, jogo a coberta assim, vem, né, a coberta cobre os dois, aí de noite ela amanhece, de noite ela tá meio sufocada. Mas acontece, querido. Mas eu sei que ela gosta de dormir com o pé descoberto. Por que isso? Porque ela me falou e também pela percepção, pela observação que nós devemos ter em relação ao casamento, ao casal, ao casado. Então isso é uma vida de casado. E olha que eu não vou aprofundar aqui nas aflições, porque de repente vai achar que eu estou pregando o fim do casamento. E não, pelo contrário. Até porque eu sou casado. E eu tenho que defender a minha vida de casado. Porque é isso que o apóstolo Paulo está falando. Se você escolheu casar, viva a sua vida de casado. Então, ou seja, tem um autor de livros sobre casamentos, ele chama Gary Thomas. Ele tem uma frase que diz assim, olha, Deus não criou o casamento para nos fazer felizes. Deus não criou o casamento para nos fazer felizes, mas sim para nos fazer santos. Lembra o porquê do que o casamento começa? Por causa da prostituição, por causa da imoralidade, por causa do desejo incontrolável, da incontinência do corpo. Significa que aquele que se propõe a casar, significa que o casamento é para a santidade. Até porque nesse texto do apóstolo Paulo, ele vai falar assim, olha, a mulher santa
santifica o seu marido. O homem santo santifica a sua esposa. O grande segredo, querido, do casamento são dois, tá? 2 segredos em relação ao casamento. Você que é solteiro está me ouvindo. O primeiro dele, o grande segredo no casamento, e o maior deles, é a sua aliança, ela só vai ter valor se você for aliançado com Deus. Por quê? Porque o homem é infiel. E nesse texto fala no início de que nós também somos imorais. Ou seja, a nossa carne tende para a carne. Ou seja, mas com Deus, a aliança com Deus, ela permite uma aliança de eternidade entre o homem e mulher. Por quê? É Deus que vai prevalecer o aspecto de fidelidade, de compromisso. Ah, pastor, você quer dizer que eu, Raul, homem, não preciso ter? Lógico que sim, querido. Porque se Deus tem compromisso comigo e eu me proponho a viver essa vida de compromisso com Deus, automaticamente a minha vida de compromisso com Deus me leva a ter uma vida de compromisso com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu trabalho, com o meu ministério. Não é o inverso. Eu não tenho compromisso com o meu ministério porque eu sou homem, porque eu sou íntegro, porque eu sou justo. Não! Deus que nos permite ser fiéis, viver uma vida de fidelidade. Ou seja, a outra condição dessa vida, para o casamento, é você entender o que é jugo desigual. Jugo desigual. Lá na origem do povo de Israel, Deus pôs sobre esse povo um princípio. Olha, não se misture. Não se contamine. Olha, homem, não convive com mulheres estrangeiras. Mulheres de Israel, olha, não se misture com um homem estrangeiro. Isso é um princípio. O que é o jugo desigual? É você que é cristão, você que é crente, você que tem um princípio, você aceita conviver ou criar uma aliança com quem não tem o mesmo princípio que você convive. Isso é chamado de jugo desigual. Eu não vou entrar nem no mérito aqui do conceito, da expressão da palavra. O jugo desigual é isso. É você entrar numa relação em que a pessoa não tem os mesmos sonhos que você tem. Que a pessoa não se propõe a andar no mesmo caminho que você anda e que você se propõe a caminhar. Da pessoa que não se propõe a sonhar os mesmos sonhos de Deus que você sonha. Isso é jugo desigual. É uma luta, eu chamo isso de uma luta em glória. Você entra no casamento, depositando as suas fichas, um dia essa pessoa vai se converter, um dia essa pessoa vai aceitar a Jesus Cristo, um dia essa pessoa vai mudar e vai me fazer feliz. Olha, um outro erro. Um outro erro. Até porque não é que você tem a capacidade de mudar essa pessoa, até porque não é o seu objetivo ser feliz no casamento, o objetivo é você fazer a outra pessoa feliz. Então esse é o casamento. E aí, jovem, você que não casou, está preparado para lidar com tudo isso? E aí, para que você possa entender se você está certo ou se está errado, você precisa entender o seu momento, jovem. A sua vida de solteiro. O apóstolo Paulo vai falar isso aqui, nesse texto. Versículo 8 e 9 da primeira carta aos Coríntios. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe és bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter, se casem, porque é melhor casar do que se abrasar, ou abrasar-se. Ou seja, se você solteiro está bem com você mesmo, se você solteiro está bem com a sua condição de solteiro, entende o seu papel, a sua vocação, querido, nenhum mal há nisso. Principalmente em relação ao tempo, à faixa etária, à sua condição de vida e momento. Eu, particularmente, eu e minha esposa, nós tratamos com os nossos filhos numa perspectiva seguinte, olha, de vez em quando eu brinco com eles aqui, você consegue pelo menos pagar um sanduíche para uma namorada? Se a sua namorada se propor a falar assim, olha, vamos no cinema, você consegue pelo menos pagar a entrada do cinema para ela? Ou você vai ficar me pedindo dinheiro? Ou você vai ficar pedindo dinheiro à sua mãe? Você consegue pelo menos colocar crédito no seu celular? Você consegue, porque vai ligar, vai mandar mensagem,
Você consegue pelo menos dar um presente no dia dos namorados para ela? Ou do aniversário? Ou seja, se você não tem condição disso, você não tem sequer condições de namorar. Vai viver sua vida de solteiro, tranquilo. O que se reporta na vocação sobre a vida do casado e também sobre a vida do jovem solteiro? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a vocação tanto da vida de casado quanto da vida de solteiro é servir e adorar a Deus. Não importa se você é casado ou se você é solteiro. É servir e adorar a Deus. E o casado, ele serve a Deus, ele adora a Deus servindo a sua família, amando a sua esposa, a esposa amando o seu marido. Os filhos, os jovens, são vocacionados a adorar a Deus à medida que, sendo livres, eles têm mais tempo de ofertar em oração, em santidade, na pregação à palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está falando isso, olha, ele dá essa referência, né? Tem gente que fica na dúvida se ele era ou não era casado. Ou seja, aqui está sendo uma referência de que, olha, faça como eu. Embora não é uma coisa taxativa, mas é uma referência. Versículo lá mais à frente um pouquinho, porque eu quero falar sobre, né? Estou falando sobre o solteiro. Cadê? Eu separei aqui. Versículo 32. Versículo 32. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Ou seja, o casado cuida das coisas da casa e de como há de agradar a mulher, ou o marido. Mas o solteiro cuida das coisas do Senhor e como há de agradar ao Senhor. Você, jovem, tem agradado ao Senhor? Nas suas atitudes, na sua fala, na sua forma de ouvir a música, com as pessoas que você tem caminhado. Salmos 1, né, vai falar que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Você acha que isso é só para o casado? Não, é para o solteiro também. Ou porque você acha que você é livre, você pode ir em qualquer lugar, em qualquer hora da noite, em qualquer dia. Ou seja, nós temos que ter um compromisso com a palavra. Versículo 34. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Tanto no corpo quanto no espírito. Você, jovem, precisa se cuidar espiritualmente e sexualmente. Sabe por quê? Porque a vida sexual ela é restrita ao casado. Pastor, mas o senhor está falando isso, mas século 21, não sei mais o que. Querido. Por isso que tem um casamento. A verdadeira condição de namoro ela é proposta ao casal, casado. E não ao jovem solteiro. Por quê? Porque se ele entrar por esse caminho, ele entra para o caminho da fornicação, da luxúria, da lascívia, da imoralidade. Se o casado percorre esse caminho fora do seu casamento, ele percorre o caminho do adultério, da infidelidade, da prostituição. Então são coisas que, cada coisa no seu porta-coisas. Versículo 35, e digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Se você escolheu ser solteiro, você não tem o que distrai para você, para tirar você da presença de Deus. Você é assim, jovem? Ou você é aquele que está preocupado com a música, preocupado com as namoradas, está preocupada se você vai ter ou não ter dinheiro para você pagar um sorvete? Ou você vai se preocupar com as coisas de Deus? Então é preciso você entender que, olha, o apóstolo Paulo está colocando que, olha, Deus não vai te cobrar de você solteiro uma vida de casado. E nem vai cobrar de você de casado uma vida de solteiro. Ele vai cobrar a vida de você casado a vida de casado. E você solteiro a vida de solteiro. Você está me entendendo? Então, ou seja, a reflexão nossa sobre casado ou solteiro. O que é melhor? Ser casado ou ser solteiro? Ou seja, qual é o grande problema nisso, querido? É a pessoa que é solteira querer viver modelo de uma vida de casado. E o que é viver uma vida de casado?
Olha, a pessoa está namorando com a jovem ou com um jovem e querer ter relações sexuais, é um grande problema. A pessoa está vivendo uma vida de namoro e a moça ou o rapaz querer colocar sobre um ou outro o peso do casamento. Ah, não, você tem que me ver todo dia, você tem que me ligar todo dia, você tem que me dar bom dia todo dia, você tem que cortar seus amigos, você tem que cortar suas amigas, você tem que sair do emprego, você nem casou ainda. Se sem casar você já está assim, como é que você vai ser quando casado? Querida, a palavra de Deus fala assim que há tempo para todas as coisas. Há tempo de namorar, há tempo de casar. Há tempo do casado ter a liberdade no sexo e há tempo do jovem se preservar e não se contaminar. Então há tempo para todas as coisas. O que você precisa é aprender a lidar com o seu tempo, sem aflições. Até porque a palavra de Deus fala assim, olha, deixe o dia o seu próprio mal. Ou seja, vai viver sua vida de solteiro, uma vida livre, mas na presença de Deus, em santidade e adoração. Da mesma forma, você que é casado, vai viver sua vida em santidade e adoração. Vai cuidar dos seus. Abrace a causa. Ou seja, querido, quando a gente vai lendo esse texto de Coríntios, a gente vai entendendo que nós é que complicamos tudo. Tá muito claro. Ou seja, quando você não consegue fazer essa leitura, você traz complicação, né? Para a sua vida e as nossas vidas. Olha que bonitinho ali. A Tânia está me dando para beber água aqui, olha. Você consegue ler? Olha aí, pastor Jefferson. Já fez até logo aí, ó. Agape Live. Porque tá contrário, né? Fica ao contrário. Não sei se você tá percebendo aí. Daqui uns dias nós vamos fazer vou fazer umas 2, 3 lá para fazer um sorteio aqui na Agape Live. Tudo bem? Mas quando você entende essa realidade, querido, você começa a clarear o que a palavra de Deus quer para a sua vida. E aí, para que a gente possa fechar aqui um contexto, olha, vou dar algumas informações, tá? Para você que é casado e para você que é solteiro. Alguns textos bíblicos, tá? Aos homens casados. Deuteronômio 24:5. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que o tomou. Olha que coisa. Imagina se nós tivéssemos esse privilégio hoje, querido. Lá na antiguidade tinha. Na antiguidade tinha. Ou seja, o homem que casou, ele vivia 1 ano de lua de mel. Primeira carta aos Coríntios 10:24. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o do outro. Filipenses 2:4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Mateus 7:12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, tudo, pois, que quereis que a sua esposa vos faça, assim fazei-vos também a ele. Porque esta é a lei dos profetas. Esse versículo é chamado de lei áurea, né? Ou texto áureo, a lei de ouro para as nossas vidas. Efésios 5:33. Marido, ame a sua esposa. Esposa, respeite o seu marido. Primeira carta de Pedro 3:7. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e corredeira do dom da graça da vida, de forma que não sejais interrompidas as vossas orações. A estilo de vida, é o estilo de vida cristão. Veja aí que são muitos textos. Nesse contexto que eu li aqui, o apóstolo Paulo chama algumas atenções ao casal. O marido e a mulher devem cumprir os seus deveres conjugais um para com o outro. Por isso que fala, você tem uma dívida que você precisa pagar. Na verdade, nós temos uma dívida impagável. Por mais que você oferte à sua esposa algo, você ainda vai continuar devendo ela algo. E da mesma forma a esposa. Versículo 4 desse texto, nenhum tem autoridade sobre o outro. A gente tem mania de fazer isso, dizer isso, né? Nenhum tem autoridade sobre o outro. Ou seja, o meu corpo pertence à minha esposa e o corpo dela me pertence. Não tem essa desigualdade, eu mando mais, mando menos. Versículo 9, se não temos domínio sobre o nosso corpo, melhor é casar. Versículo 10 e 11, se casou,
Sua luta deve ser para manter a sua casa. O seu ministério é a sua família. Esse é o seu primeiro ministério. Versículo 28, olha, vocês terão muitas dificuldades na vida. Olha aí. Versículo 28, você pode gravar lá e ler. Versículo 29, você vai ter pouco tempo diante das dificuldades naturais da vida de casado. Qual marido, qual mulher que tem tempo aí para ficar passeando, vendo o horizonte, ficar 24 horas, não, vou evangelizar 24 horas, vou viajar 3 dias e 3 noites, não, querido, as complicações do casamento te impedem. Versículo 33 e 34, casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. Agora a vida de solteiro também tem as suas dificuldades. Veja, por exemplo, o que aconteceu lá no Éden. Eu falei do Éden em favor da mulher, em favor do casamento, e agora vou usar o Éden em referência ao casado. Quando Deus fez o homem, ele viu que não é bom, mas ele percebeu uma coisa. Ele viu que o homem estava sozinho. Gênesis 2,18 vai dizer assim, ó, não é bom que o homem esteja só. E far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora que seja idônea. Ou seja, nem sempre viver sozinho é bom. Nem sempre. Tem as fases das vidas, tem as fases, né, da vida natural, da juventude, às vezes das escolhas, em relação ao trabalho, né, em relação aos estudos. Então a vida de solteiro também tem as suas implicações. O tempo de solteiro, querido, nada mais é do que um tempo de semeadura. Você já parou para pensar nisso? Que é na sua vida de solteiro que você vai poder se aprimorar os seus estudos, de repente se profissionalizar, amadurecer como homem ou como mulher, se reconhecer. Nós ensinamos, né, tá aí a diaconisa Cristina, mais o pastor Adeilton acompanhando, nós ensinamos no curso onde que o jovem ele só pode entrar num relacionamento se ele for completo em si mesmo. Se ele souber quem ele é, qual é a sua posição no reino e a sua posição diante da sociedade. Não adianta você querer entrar numa relação incompleta porque você vai frustrar a outra parte e também a si mesmo. Então, ou seja, para que você seja 2, você precisa ser 1 primeiro. Você consegue compreender o que estou querendo dizer? Na juventude você precisa aprender a cultivar as suas amizades, amizades verdadeiras. Você que é cristão, você precisa entender que as suas amizades, além de ser verdadeiras, elas precisam ser santas. Porque senão você vai cair. Vai te levar para o buraco. Olha, se você é solteiro e pensa em casar-se, não queira entrar no casamento para ser feliz. Procure aprender como fazer o seu futuro marido ou a sua futura esposa feliz. Esse é o verdadeiro sentido do casamento. Não espere ser feliz só quando casar. Preste atenção, você que é jovem. Muitos jovens ficam assim. Eles começam a chegar ali na fase de 18, 19, 20 anos, começam a ficar ranzinza, meio triste. Arrumei uma namorada, não vou casar. Não, querido. Você é livre. É lógico, meu pai, minha mãe, lógico que tem todo um contexto, mas você vai estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Você não tem obrigações que te levem a ter preocupações ou complicações na sua vida. Então você é livre, seja feliz. Nós estamos lidando com muitos jovens que são infelizes, tristes, depressivos, porque estão vivendo ansiosos. Estão querendo viver um futuro que ainda não lhes pertence. Então não espere o casamento para ser feliz, seja feliz. Isaías 30, 18 vai dizer assim, olha, como são felizes os que nele esperam. Todos nós podemos esperar. Estar solteiro, querido, é um tempo incrível na vida do ser humano. É um tempo de grandes produções e realizações. Cantares 2,7 vai dizer, olha, não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que eu queira. Não desperte um sentimento, um desejo incontrolável na sua vida antes do tempo, porque isso pode te levar a frustrações. Como eu disse, há tempo para todas as coisas. A juventude, então, nada mais é do que um tempo de liberdade, mas também é um tempo de incertezas. É um tempo de aventuras, mas também é um tempo de imaturidade. É um tempo de cobrança. Os pais cobram muito
mas também é tempo de sonhos, de sonhar muito, de ter esperança. O solteiro, querido, ele precisa se comprometer, em primeiro lugar, com Deus. O casado, ele se compromete com Deus e com a sua esposa. O jovem, o primeiro alvo do compromisso dele precisa ser Deus. Preste atenção. Muitos que são hoje solteiros, olha, pastor, eu fiz uma escolha de viver minha vida solteiro. Eu sou dizendo para você, nenhum problema. Mas nesse tempo que você escolheu viver uma vida de solteiro, você precisa se preparar para viver uma vida de casamento. Como assim, pastor? Mas eu escolhi ser solteiro? Querido, você é a noiva de Cristo. Então, você pode escolher nesta vida ser solteiro. Mas com Deus, na eternidade, você vai viver uma aliança eterna com Deus. Então você precisa preparar aqui para viver lá. Da mesma forma, você que é casado, você precisa se aperfeiçoar aqui para saber viver uma vida santa com Deus na eternidade. Nenhum cristão ele é solteiro para sempre, pois a todos nós está reservado o compromisso eterno com Deus. Você consegue entender? Então essa é a vida, querido, que Deus nos propõe. Melhor casar ou ficar solteiro? Para os solteiros, melhor é o momento. Viva a sua vida de solteiro. Você que é casado, querido, viva a sua vida de casado intensamente. Olha, homem, mulher, que Deus tenha misericórdia sobre a sua vida e a minha vida. Você precisa entender que vida de solteiro já foi, já passou. Aquela história de, eu posso fazer, eu posso acontecer. Não, você não pode. Por causa do seu compromisso com Deus, por causa do seu compromisso com a sua esposa, com o seu marido, com a sua casa, com o seu trabalho, com a provisão, com a proteção. Você que é solteiro, olha, pastor, estou ficando triste. Não, estar sozinho não é tão ruim quanto parece. Você consegue compreender? Porque o propósito de Deus, de grandes realizações, pode estar agora na sua vida de solteiro. Porque a semeadura, ela é hoje. Ela precisa ser hoje. O homem que você é hoje solteiro, ele vai representar o homem que você é na vida de casado. Você tem compromisso hoje quando solteiro? Você vai ser compromissado. Você é um homem trabalhador? Você vai ser um homem trabalhador. Você é um homem que zela. Filhos, obedecei aos vossos pais. Não é isso que a palavra coloca? Para que os seus dias sejam prolongados. Ou seja, se você é obediente ao seu pai e sua mãe, querido, você vai viver uma vida de obediência na vida de casado, de fidelidade, de compromisso, e automaticamente você também terá filhos com a mesma identidade e característica sua. O apóstolo Paulo, no versículo 7, ele vai chamar uma atenção interessante no versículo 7. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra maneira. Ou seja, cada um reage de uma forma. O solteiro precisa reagir de uma forma, o casado reage de outra. Não existe uma regra aqui. Então nós precisamos entender tudo isso. E viver essa vida com Deus. Em primeiro lugar, viver essa vida com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amém, queridos? Eu tenho pedido a Deus para que nós venhamos ter essa compreensão de que nós precisamos viver uma vida plena com Deus. Porque se nós vivermos uma vida plena com Deus, nós vamos cumprir a vontade de Deus na face dessa terra. Então você que é casado, faça a sua esposa feliz. Viva feliz, querido. Olha, marido, esposa, homem e mulher. A vida de casado é uma vida de felicidade, precisa ser. Vamos parar com isso de achar que vida... não, em função das aflições, do que o dia é mau, a gente vai viver essa vida rancorosa. Não, querido. Vamos quebrar esse estigma, principalmente para nós que somos cristãos. Fica essa ideia de que nós cristãos somos tudo ranzinza, cinza. Tudo enquadrado. Não, querido, tem isso não. Deus, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Viva a sua vida de casado, querido, na total integridade com Deus.
Não fique sonhando coisas fora do seu casamento. Sonhe junto com a sua esposa, com os seus filhos. Você é solteiro, da mesma forma, você que é cristão, querido, olha, saiba entender de que tudo está no controle de Deus. De que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós vamos viver essa vida com Deus. Se você é solteiro, viva a sua vida de solteiro. Mas aprenda a servir a Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. E você casado da mesma forma. Então assim, sem conflito nenhum, querido. O que é melhor? Ser casado ou ser solteiro? A resposta é, o que você é hoje? Você é solteiro? É dom de Deus sobre a sua vida. Você é casado? É dom de Deus sobre a sua vida. Aproveite o dom de Deus. Viva o dom de Deus. Ao solteiro, Deus vai estabelecer sobre ele o seu futuro. Vai encaminhar ele para um casamento, para uma mulher sábia. Da mesma forma, a mulher sábia, a mulher vai reconhecer no homem, o homem que Deus está permitindo com que ela case e que vai trazer conforto e consolo em seu lar. E da mesma forma, querido, ao casado, se você estiver vivendo um conflito, querido, olha, coloque nas mãos de Deus. Porque a vontade de Deus é esta, que você seja casado para sempre. E a palavra de Deus, ela vela para que você resgate o seu casamento, restaure a sua vida, o seu relacionamento. E que a sua casa possa viver o melhor de Deus na face dessa terra. Amém? Queridos, eu gostaria de fazer uma oração final com vocês. Minha esposa está aqui do lado aqui, hoje ela está quietinha. Vem para cá, tentar uma... Você viu aqui que eu tô tentando melhorar o cenário, viu aí? O cenário tá... Daqui a pouco a gente vai... Deus abençoe vocês, viu, querido? Aqui, ela aqui, ó. Só pra... Ela falou assim, né, eu também quero. Querido, Deus abençoe vocês. Derramou. Na próxima, querido, nós vamos dar continuidade, tá? Eu falei que nós íamos aprofundar sobre a questão dos casados, solteiros e sobre os divorciados. Nós vamos falar e sobre os viúvos. Nós vamos estar trabalhando esses temas, tá? Nessas lives, porque nós percebemos a necessidade de estar acompanhando aí os casais. Aí entrou a oração. E daqui a pouco eu vou lançar uma proposta posteriormente para você, que é família, que é casal. Eu vou conversar com a minha esposa. Não conversei, eu estou falando isso que ela vai estar ouvindo agora, tá? Eu vou me propor a nós fazer uma espécie de um aconselhamento via live. Igual nós estamos aqui. Você, casal que está aí na sua casa, né, vai ser individual. Um determinado horário do dia ou da noite. Qual vai ser o melhor horário que você vai ter para nós conversarmos? Ah, nós não estamos podendo visitar, pastor, estou sem horário. Eu vou propor a gente abrir aqui um canal, né, criar um canal entre duas pessoas ou uma conferência entre 4 pessoas, né? Eu e minha esposa, você e sua esposa, para que nós possamos conversar na palavra e trazer direção para a sua vida e para as nossas vidas, amém? Brevemente nós vamos abrir essa possibilidade aí, e aí eu vou lançar assim, ó, não vai ser um dia fixo, tá? Gente, hoje, tal horário, eu e minha esposa, nós estamos disponíveis. E aí nós voltamos, tudo bem? Vamos orar, nosso tempo está acabando. Que Deus possa nos abençoar. Tudo bem? Senhor nosso Deus, te agradecemos a Deus por tudo. Te agradecemos a Deus pelo teu amor e pela tua misericórdia. Abençoe as nossas vidas. Abençoe, ó Deus, todos aqueles que nos acompanharam e todas as famílias, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.